Então sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à Copa Acesso. Hoje é o segundo encontro do nosso projeto Poemas da Cidade 2017. O primeiro foi para fazer a ficha de adesão. Aliás, é importante, quem ainda não preencheu a ficha, no final aí a gente conversar para a gente fazer o preenchimento da ficha de adesão. E hoje é o encontro de aprofundamento, né, do nosso tema do Poemas da Cidade deste ano. É Santo André, em Teu Lares, há pão e agasalho. E para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos... Eu vou lhe apresentar como meu amigo, não vou lhe apresentar como professor, como mestre que você é, porque você tem aí uma vasta formação, mas é muito mais pela experiência do Roberto, né, na vida dele de comunidade, dentro da entidade do Instituto Monsenhor Antunes, toda a vasta, como professor também, que ele vem nos ajudar a fazer essa reflexão conosco hoje. Então eu queria que você recebesse com a salva de palmas Roberto Rodrigues, professor, que vai nos ajudar aqui hoje na nossa palestra. Seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, é um convite bastante especial para mim. De vez em quando eu falo para algumas pessoas, mas nunca um grupo de poetas. Primeira vez que estou falando para poetas. Então, fiquei bastante contente com o convite de falar um pouco da minha cidade. Sou nascido em Santo André, né? Então... Não está ligado. Não está ligado? Bate nele aí, deixa eu ver. Ok. Tá? Vai? Tem que ficar mais perto? Não, tá bom. Então tá, sou nascido aqui em Santo André e a minha história com a cidade começa bastante tempo atrás, né, com essa história de pão, de lar, de agasalho. Quando meu pai foi recebido aqui na cidade, quando minha mãe foi recebida na cidade, não são daqui, meu pai veio do Nordeste, a minha mãe do interior, né? Então aí começa esse processo para mim, né, de ser acolhidos já com os meus pais. Bom, depois, então, eu lembro que a minha mãe falava, quando eu era pequeno, que eu queria crescer para ser, não era prefeito, na minha cabeça não tinha isso, eu queria ser dono da cidade para arrumar casa, porque eu passava lá nas comunidades e eu achava que aquilo não podia ser daquele jeito. Eu queria ser dono da cidade para melhorar aquilo. Tem gente que se torna dono da cidade para acabar com aquilo, né? A gente, pelo menos, tinha a ideia de melhorar a situação. Bom, nessa trajetória toda, a gente sempre foi um pouco preocupado com pessoas, né? Então, a primeira formação que eu me propus a fazer foi engenharia. Então, eu sou engenheiro agrícola. Por que eu fui ser engenheiro agrícola? Porque eu tinha doce ilusão de que se eu fosse engenheiro agrícola, eu ia ajudar as pessoas, uma quantidade maior de pessoas, a ter mais comida, né? Fiz esse raciocínio, essa jogada, não deu certo. Para tudo que eu trabalhava, para todos que eu trabalhava, caía na mão da UDF, caía na mão dos grandes. Só eles enchiam o pantur e eu via que não estava adiantando. Larguei a mão disso, voltamos para cá e fui fazer filosofia, estudei teologia, né? E a partir daí começamos a atuar de várias frentes. Mas começamos a dar aula de teologia e nessa reflexão da teologia é que nós fomos desafiados para tentar mexer um pouco com a situação. Nós tínhamos, quando todo jovem, a ideia de transformar o mundo e nós tentamos transformar o mundo a partir do mundo político e foi andando, a idade foi chegando e eu vi que eu ia acabar, porque é sempre assim, né? Talvez o que a gente faz não somos nós que vamos usufruir disso, mas a gente vai criando condições para que, né, quem vem atrás consiga melhorar, né, consiga aproveitar isso de alguma forma. Mas de toda forma, eu acho que isso é um pouco assim, frustrante, você plantar e não ver a coisa colhida, não ver a plantação dar frutos.
Então a gente achou que podia dar fruto, transformar o mundo de uma outra forma, né? E foi nesse sentido, então, que dando aula, nós falávamos da opção preferencial pelo pobre, sempre falamos do pobre como preferido do pai, e o pessoal dizia para nós, alguns alunos, falar do pobre é fácil, quero ver trabalhar com ele. E eu vou dizer que, infelizmente, na igreja, nos últimos anos, não é fácil falar de pobre. Há muito tempo atrás, era uma opção. Foi passando os planos pastorais, o pobre deixou de ser opção, o pobre nem aparece no plano pastoral de igrejas, né? Bom, mas já que o pessoal está cobrando, no ano de 2003, então a gente resolveu, a partir de um tema de campanha de fraternidade, que era fraternidade do idoso, a gente escolheu então fazer um gesto concreto, porque toda vez que tinha campanha de fraternidade, a gente discutia o tema por 40 dias e depois nunca mais falava naquilo, né? Então a gente queria algo que fosse mais concreto. Resolvemos então abrir uma casa para acolher idosos. E aí conversamos com algumas pessoas na nossa igreja, na nossa paróquia, e arrumamos algumas pessoas que tinham o mesmo sonho e resolvemos então começar o propósito. Muita gente da igreja ficou sabendo e foi quis ajudar, mas aí eu entendi por que eles queriam ajudar. Como a gente estava fazendo uma casa para cuidar de idosos, o pessoal queria colocar a sogra lá na nossa casa de idoso, né? Se livrava da velha colocando para nós. Aí eu falei, aqui para vocês, né? Já chega a minha. Então resolvemos fazer uma casa para idoso, mas não para sogras. Então nós vamos trabalhar com idosos em situação de rua. Então foi o nosso primeiro projeto, né? Uma casa... Oi? Sério, a sogra que já tinha largado. Pois é, eu falei pro pessoal, se vocês quiserem que a sogra venha para cá, você joga a sogra na rua. Põe a velha na rua. Aí se a prefeitura mandar para nós, porque a gente tinha convênio, a gente toma conta dela, né? Então foi assim que a gente começou nossa trajetória aí de militância, então, na questão social, mas propriamente dizer. E aí me chamaram para vir conversar um pouquinho, então, sobre esse tema. Em teus lares, há pão e agasalho. Eu fiquei pensando como é que eu ia desenvolver isso, e para ser sincero, eu fiquei pensando bastante tempo e não conseguia andar. Essa semana que, sei lá, não sei se foi inspiração ou se a água começou a bater no joelho, eu falei, tem que sair andando agora, né? Tem que estar nadando, né? Então achei por bem começar assim. A partir desses 3 pilares, lares, pão e agasalho, vamos tentar entender, eu vou começar a tentar definir o que são esses temas, para depois sim a gente aprofundar um pouquinho e trabalhar com vocês, ok? Qualquer coisa que vocês quiserem, vão perguntando, vão falando, vão participando aí do bate-papo, tá bom? Então, essas definições que eu queria ver com vocês, lar, pão, agasalho, que é a base do tema de vocês para esse ano, é isso? Então vamos lá. Primeiro, existe diferença entre casa e lar? Então eu fui procurar lá no dicionário. Casa, nome genérico de qualquer construção destinada a gente morar, habitar. Okay? Agora, quando a gente vai falar em lar, eu encontrei assim, local onde mora uma família. Já é bem diferente da construção onde a gente habita. Ou encontrei também instituição que fornece serviços e assistência a um grupo específico de família, de pessoas. Lar de idosos, lar de criança. Tá? Terra onde alguém nasce. Isso foi a definição que a gente encontrou para lar. Então, diferente de casa que alguém me falou, não, tem casa na cidade, está faltando, tem déficit habitacional de casa. Falei, tem sim, tem déficit de casa, mas tem um déficit muito maior, eu acho, que de lar, né? Para a gente conversar um pouquinho. O outro, então, passa a ser pão, né? Aí eu fui trabalhar o pão. O pão é para o ser humano, assim, nas várias culturas, ele é mais do que o concreto, o pão. Ele é mais também um símbolo. O pão é símbolo de vida.
da própria vida, né? De alimento, mas não é só o alimento que a gente ingere, o alimento como um todo, a vida. Okay? Ele é apropriado para qualquer hora de alimento. Acho que é o alimento mais democrático que tem, por isso que ele é símbolo de vida, né? Ele está nas mesas mais importantes, que são o nosso corpo, né? Então nas mesas assim mais sem graça, que são dos que carcam a vida do povo, né? Mas todos eles trabalham o pão. A história do pão então se confunde com a da humanidade, da próprio ser humano. Do pão eu quis aprofundar um pouquinho mais, eu quis esticar. Né? O pão é símbolo de qualquer alimento diário, essencial a todo ser humano. A gente não consegue viver sem alimento, a gente não consegue viver sem comer. O simbolismo do pão, então, está ligado ao simbolismo da vida. Pão é vida. Aí eu achei uma frase bem bonitinha que eu achei importante trazer. Diz assim: o pão continua sendo um alimento essencial ao ser humano. Ele continua universal, portador de sentidos múltiplos, sagrado, indispensável, cultural, civilizado e principalmente gostoso. Tem razão o Heinrich quando escreveu em seu livro 6.000 anos de pão que não há neste mundo um pedaço de pão que não tenha sido amassado também pela religião, pela política e pela técnica. Eu achei bastante bonitinho essa definição de pão. Bom, e o pão, ele é tão vida, ele é tão grande, que na religião cristã o pão foi indicado para ser o próprio corpo de Deus. Né? Então, na falta de pão é igual à falta da vida. Se no lugar que não tem pão, não tem vida. É essa lógica que a gente quis trabalhar. Bom, e o agasalho? Assim como casa e lar, eu fui ver se roupa e agasalho, porque na entidade vira e mexe alguém e fala assim: eu queria doar uns agasalhos para vocês. Né? Aí eu fui perceber assim, não, mas eu acho que não é a mesma coisa. Né? Roupa, conjunto de peças de vestiário. Peça de tecido, qualquer outro produto, né? De uso doméstico. Roupa de cama, roupa de cozinha, isso é roupa. Né? Agora, e agasalho? Ele tem a ver com acolhimento, feito a quem procura hospedagem. Então, é mais do que roupa. É algo que aconchega, é algo que acolhe. Roupa de abrigo, comodidades da vida, o que se considera como dando calor ou alento. Então, foram esses um pouco os temas, os itens do tema que eu queria definir antes da gente trabalhar. Então, lares, como lugar do aconchego, pão, lugar da vida, e agasalho, também lugar do alento, do aconchego. Santo André, então, é uma cidade que no hino diz que há pão e agasalho, ou seja, a vida e acolhimento, aconchego. Será que é isso? Não é porque eu estava discutindo até com o Léo, falei, daqui a pouco nós vamos ter que mudar esse hino, porque ainda tem algumas coisas que, né, gigantesco, viver industrial, né? Já foi, né? Já foi, né? Já foi esse tempo. Né? Ainda temos aí alguma coisa industrial, mas acho que não chega mais ser um gigantesco viver assim. Né? Agora, dentro do nosso assunto, será que a gente, enquanto cidade, é um lugar de vida, de acolhimento? Essa é a reflexão então que a gente vai trabalhar. Podemos então agora, já que fizemos as definições, começar a falar um pouquinho da nossa cidade. Foi uma vila, né, fundada lá por João Ramalho, que era um forasteiro, veio de fora, de bem longe, né, que se uniu ainda a Bartira. Eu achei legal colocar isso, porque já começa desde a sua origem, ver que os nativos daqui eram acolhedores.
acolheu quem vem de fora. Talvez não sabendo o que esperava com esse acolhimento, mas de toda forma a nossa cidade começou com um acolhimento, não é? A Índia que acolheu, a população indígena que acolheu o forasteiro. Bom, aí eu fui ver. Santo André. Quem era o Santo André? Vou levantar. É um santo, foi um santo. Ele foi primeiro discípulo do João Batista. Depois é que ele se tornou discípulo de Jesus. E, pela tradição, ele foi o primeiro discípulo. Foi ele que, primeiro, na época ainda que ele estava com João Batista, ouviu falar de Jesus. Aí o João Batista pediu para ele conversar com Jesus para saber se era mesmo o Messias ou não. Então ele foi. Depois ele é que veio falar por irmão dele, o tal do Pedro, né, que ele tinha conhecido, o tal de Jesus. E a partir daí ele deixou o João Batista e foi para junto de Jesus. Bom, era uma pessoa bem ligada à religião. Ele estava com o João Batista, viu que acho que não era isso, foi para Jesus, porque ele estava em busca de algo mais, estava em busca de outras coisas. Né? Será que isso me lembrou também na parte do livro? Né? O famoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Acho que o Santo André já inspirou a gente aí. Ele estava com um cara bom de bola, que era o João Batista, mas ele queria algo diferente, outros ares. Bom, então ele viveu lá em Israel. De Israel ele foi para a Grécia, onde ele foi morto. Né? Foi condenado a morrer, morreu numa cruz, e a cruz do Santo André foi diferente da do Pedro, foi diferente da do Jesus. A de Santo André foi em forma de X. E isso entrou, por razão da cidade, isso entrou no nosso símbolo, essa cruz em forma de X de Santo André. Bom, vamos ver. Cidade acolhedora. É uma cidade que é formada basicamente de imigrantes, né? Italianos, espanhóis, portugueses, japoneses. Mas, né, desde o seu início, ela foi bem marcada. Portugueses, índios e africanos. Essa é a base da nossa população. A cidade foi crescendo, foi sendo o berço, então, do gigantesco viveiro industrial, mas que a partir da metade dos anos 80, a coisa começa, então, a mudar os rumos. Né? Passou de ser um viveiro industrial, começa a trabalhar, então, agora é uma cidade de comércio e de serviço. Mas isso eu acho que já foi tratado, por isso que eu vou passar assim bem rapidinho. Acho que na outra palestra, se não me engano, Martinha já trabalhou com isso. Né? Então eu só estou citando. A partir de 1990, o setor de comércio e serviço entra com uma opção para a grande população que deixa de ter emprego formal nas indústrias. Tá? Então começa uma situação se agravar de pobreza na nossa cidade. A carência foi crescendo. Então, na medida em que as pessoas não tiveram mais acesso ao mundo do trabalho, muitas não conseguiram se ajustar fora dele. Né? A cidade foi tirando aquilo que um dos poetas diz assim, é a dignidade do homem, é o trabalho. Né? Então, fora do mundo do trabalho, as pessoas foram caindo um pouco na vida. E aí foi preciso depender de outras pessoas para poder continuar vivendo. Então é aí que começa a surgir um número maior de entidades sociais na nossa cidade. Faz muito mais tempo que isso que tem entidade social em Santo André, mas o grande número de entidades começa a crescer, então a partir de 1990. Okay? Aí tem um morador com quem eu conversei, né, quando a gente fez uma abordagem a ele para ver se ele estava afim de sair da rua, né, e ele coloca assim:
aqui na cidade ninguém morre de fome e nem de frio. Quer dizer, se bobear, morre, já morreu gente de frio principalmente, né? Mas assim, com toda a mudança que vem sofrendo, né, na economia, na política, foram sendo criados alguns serviços que foi atendendo a essa população, né? E esse morador com quem eu falei, trouxe essa frase, ele não veio daqui, ele veio do Nordeste. Então, aí passou a ter sentido essa frase. Porque eu acho que de frio também não vai morrer não, né? Mas de fome é capaz de a coisa pegar. Ele falou, aqui alguma coisa sempre tem para comer. Lá, até às vezes quem tem, não tem. Então é diferente a lógica que ele passou para nós. Bom, agora eu fui trabalhar, né, entidade para lidar com pessoas que estão em situação de rua, com pessoas que não tinham como tocar a sua vida. E nela, eu comecei a me deparar com muita gente de boa vontade, muita gente que queria ajudar, que de vez em quando faz uma doação de roupa, faz uma doação de comida. E a gente começou a encontrar pessoas que vão na rua levar comida para as pessoas. Aí eu perguntei, vocês vão todo dia? Não, a gente vai uma vez por semana, uma vez por mês. Lá na igreja, na Cúria, tinha um serviço que levava comida dos moradores de rua uma vez por mês, né? Então, se ele aguentasse esperar até o mês que vem, ele tinha comida de novo. Não era um café da manhã. Tinha um café da manhã também, uma vez por mês, né? Pois é. Então, cheguei aí 2 vezes. Né? A gente começou a perceber que realmente o básico que o pessoal tem. O básico, o pão, mesmo que não seja muito fresquinho, né? O pão, o arroz, o feijão, isso não é tão difícil da gente conseguir. Mas as pessoas que vão trabalhar com quem precisa, não se dá conta que as pessoas querem mais do que o básico. O básico é necessário, extremamente necessário, né? Se a gente não tiver o básico, não vai para frente. Mas isso não é o mais importante para ninguém, né? Principalmente para essa população que está mais sofrida. A vida é bem mais do que o básico. Então é nessa lógica que eu quis conversar com vocês, né? Já que a gente vai falar para poeta, né? Eu queria ver, então, mais do que básico, eu queria trabalhar naquilo que é essencial para a vida das pessoas, para a nossa vida como um todo. Okay? Então é nesse sentido que eu gostaria de conversar, de trabalhar algumas questões. Okay? Assim, eu gosto bastante de poesia, mas assim, uma poesia que é musicada, né? A poesia que vem assim, com um sonzinho de fundo, me toca mais, né? E quando eu comecei a pensar em trabalhar com uma população carente, essa música que saiu lá no final dos anos 80, ela marcou muito para mim, mexeu bastante comigo, né? Não sei se vocês lembram da música, uma música do Titãs, né? Que falava bastante forte, né? A gente não quer só comida, isso é o básico. A gente quer comida, diversão e arte. É isso um pouco a proposta dos poetas, né? Trabalhar a arte, a diversão, o lúdico, para alimentar essa vida. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Como se as pessoas não tivessem direito às suas escolhas, só porque ela não tem a mesma condição dos outros. Então, se Santo André é uma cidade acolhedora, ela tem que ajudar as pessoas a ser... É que esse nome protagonista é
Mas, na falta de outro, alguém que seja dono da sua vida, da sua decisão, é ela que tem que saber o que é melhor para a vida dela. Né? A gente foi em algumas entidades que queriam que eu fui trabalhar, e o pessoal era uma ditadura tão grande, cara. O pessoal, para participar da entidade, tinha que querer aquilo que o dono da entidade queria. Né? Então eu falei... Bobinho aí, né? Oi? Bobinho aí, né? Não sei. É uma forma de você agir, você pensar. E não estou dizendo assim que ele fazia isso por mal, não. É porque ele acreditava nisso. Né? Se ele estava dando um lugar para a pessoa morar, se ele estava dando comida para a pessoa, né? Roupa, até um atendimento médico, o que a pessoa quer mais? Quer vida. Quer vida. Quer poesia. Quer... Liberdade. Tudo isso, né? Então, Ser livre, né? Ser livre. o povo simples, então, a gente foi aprendendo quando foi trabalhando com eles, que ele quer mais, que ele tem mais do que carência de pão. Ele tem carência de vida, de paixão, de toque. Mas não aquele toque que a psicologia fala, né? Não é mesmo? Como é que é o toque? É o quê? Transtorno obsessivo compulsivo. Né? Não é esse toque. As pessoas têm carência do toque, do pegar, do abraçar. Seja bem-vindo. Então, é desse tipo de pão que nós estamos falando, é desse tipo de agasalho que nós estamos querendo dar. Um lugar, uma cidade, que as pessoas sintam acolhidas de verdade. Para esse acolhimento de verdade acontecer, não pode ser um lá no fundo, outro aqui, né? Então, esse pegar, esse tocar, esse olho no olho, essa convivência. Mas esse cara é morador de rua, esse cara está fedendo. É aí que a gente vê aonde vai a opção que a gente faz. Se é para trabalhar o limpinho, o cheirosinho, bonitinho, não é? Também não vou dizer, não é fácil também não, viu? Não é fácil não. Mas para trabalhar com gente você precisa ter muito mais que isso. E eu vou dizer para vocês, eu sou teólogo, né? Depois fiz mestrado em ciências da religião, desenvolvendo os cursos de formação, aquela coisa toda. Mas eu estava tão, assim, achando, já estava tão sem graça falar disso, trabalhar na comunidade, nas paróquias, porque não se falava mais de pessoa, de gente, se falava de coisas transcendentes, sacramental, que eu acho que é importante sim, mas não é só isso, né? Até que, para calar minha língua, o homem lá em cima mandou um argentino para mudar o rumo da minha esperança. Um argentino que assumiu e já mudou o nome dele para Francisco, porque Francisco foi o santo dos pobres, foi o santo que se preocupou com as carências. E foi aí que eu vi esse homem falar um dia para os seus padres: vocês parem de cheirar o mofo da sua sacristia e vai sentir o cheiro forte do seu povo. Aí vocês vão entender o que é religião, o que é Deus. Aí eu achei esse cara assim tão especial. Eu acho que eu vou voltar a trabalhar com esse negócio de igreja, de formação, que a partir desse cara acho que deu vontade de voltar de novo a acreditar. Né? Então é disso que nós estamos falando. De perder tempo? Não é perder tempo não. É gastar bem o seu tempo, é investir bem o seu tempo com pessoa, com gente. Né? Tem até um pessoal que está defendendo cachorro, gato, essas coisas. Não é?
É vereador que se elegeu bem votado, né? Esse eu acho que foi mais votado, né? Não tem nada contra. Também não. mas- Também não tem nada contra. Mas Mas- tem tanta gente que precisa, né? Antes. Eu acho que isso seria tão importante se tudo o outro já tivesse sido resolvido. Mas não está, né? Então, pessoas precisam de atenção, de cuidado. Isso não é perder tempo, é investir bem o tempo, é gastar bem o tempo. Pelo menos eu acho que é. Bom, a música continuava. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. E poeta acho que é isso, né? Que sabe fazer um pouco mexer com isso, né? O poeta é aquele que traz esse prazer, que alivia a alma, que acalenta, né, o pensamento. Quando a gente está mais já desesperançado, né, acho que o bom poeta é aquele que toca o coração, né? A gente não quer só dinheiro. Dinheiro é importante sim, mas a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade também. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então, é isso que a gente quis apostar quando a gente foi trabalhar com morador de rua, principalmente. Aí o pessoal falou assim, puxa vida, mas vocês são metidos. Vocês querem trabalhar com morador de rua, vocês vão trabalhar logo nos bairros mais chiques da cidade. A gente começou trabalhando na Vila Assunção, depois eu fui para o bairro Campestre, eu voltei, porque esses dois lugares ainda não estavam de acordo. O espaço físico eram grandes, mas ainda não estavam de acordo. Aí achei um que era a propriedade do ex-presidente da Câmara de Santo André. Eu falei, acho que agora eu arrumei um lugar bom para colocar morador de rua. Né? Porque se era digno para o presidente da Câmara da cidade morar, né? Porque eu acho sempre que temos que ter esses referenciais. Não é? Acho que uma coisa mudava bastante. Você quer ver a saúde mudar? Para de mandar político importante ser tratado lá no Sírio-Libanês, lá no Einstein. Ele só teria que ser tratado na cidade dele, no lugar dele, e no serviço público. Se ele fosse tratado ali, né, a coisa ia mudar. Porque se o povo vai se tratar ali, acho que o político ainda dá exemplo, não tinha? Ele tinha que se tratar lá. O filho do político não podia estudar em escola particular. O dos outros podia, mas do político não podia. Filho de prefeito, de vereador, tinha que estudar em escola pública. O filho do governador, do deputado, tinha que estudar em escola pública. Porque se não é bom para o filho dele, como é que ele vai dar para o povo dele? Né? Então, se fosse o filho dele lá, tenho certeza que essa escola pública ia ser hoje muito melhor do que é. Mas não, ele se lixa o povo, põe o filho dele em escolas particulares, né? Então, é disso que eu estou falando. Quando eu achei uma casa que era de político importante, eu vou falar, a casa era de presidente da Câmara, mas esse presidente da Câmara era padre, cara. O povo não tinha uma casa que aquele padre tinha. Mas, de toda forma, usamos bem aquela casa para colocar morador de rua. Então a gente tem uma casa para morador de rua que era do presidente da Câmara de Santo André. Então nisso que a gente aposta. Para alguns privilegiados, isso é bastante pretensão, viu? É muita ousadia fazer esse tipo de coisa. O morador de rua tinha que tratar com eles, que o pessoal falou para mim, vai lá na Vila Luzita, vai para o lado do Petrúcio, né? Para aquele lado lá. Né? Vai para lá com o morador de rua. Porque tem algum problema do morador de rua estar aqui no centro da cidade? Ele tem direito de ir e vir, está lá na Constituição, né? Ele vai onde ele quer, ué. Mas tem gente que acha que tem que esconder um pouquinho, né? Que não são pessoas assim que representam bem a nossa cidade. Então, vamos esconder um pouco, vamos tirar de perto. Olha, talvez seja ousadia assim, né?
Mas, assim, essas ousadias é que faz as diferenças. Né? Essa ousadia tem que deixar de ser ousadia só da poesia. Essa poesia tem que virar prática. Essa poesia tem que virar praxis. Né? A coisa do pensar e agir segundo pensa. Né? Se é para chamar de ousadia, então viva a ousadia. Vamos ousar. Vamos fazer da nossa cidade realmente uma cidade que tenha lares, não só casas, né? Que tenha vida e não só alimento, que tenha agasalho e não só vestimenta. Porque trabalhando com essas pessoas, a gente descobriu outras coisas importantes também. Nós formamos o Instituto Monsenhor Antunes. E lá a gente decidiu trabalhar com carência, geralmente as carências que ninguém quer por perto. Então, quando a gente foi falar a primeira vez com o pessoal da prefeitura, eu perguntei: que serviço que vocês têm aí que ninguém quer fazer? Ninguém está querendo pegar. Trabalhar com um morador de rua, idoso, com problema mental. Eu falei: só isso? Manda para nós, velho. Manda para nós. Então tudo começou assim. Né? Começamos a trabalhar com morador de rua, com problema físico, mental, com idosos de rua, com criança, né? Criança, adolescente, difícil de lidar às vezes. Então eu falei para o pessoal: quando tiver serviço que mais gente quer, está disputando, não passa para mim não, deixa para os outros. Né? Passa para a gente aquilo que ninguém está querendo fazer. Aí a gente vai. Né? Pessoas que desafiam um lugar comum, desaloja. Porque se a gente vai fazer um trabalho com pessoas mais simples, a gente acomoda. Então a gente trabalha com um grupo de pessoas que não deixa a gente acomodar não. A gente tem que estar saindo da rotina o dia inteiro, o tempo inteiro. Senão o pessoal atropela a gente. Mas é tão bom isso. Então, logo depois de uma casa que a gente montou para acolher morador de rua, o pessoal chamou a gente para montar um refeitório para atender morador de rua. Então, essa questão de ter pão, né? Uma cidade que dá pão para a sua gente. Aí olha que legal. Aí nós fomos conversar com esse grupo, eram cerca de 80 a 100 pessoas que estavam próximo do centro ali, e eram com eles que a gente ia trabalhar. Então nós juntamos esse pessoal e falamos: nós vamos ter um serviço assim de servir refeição. A gente dava o café da manhã e depois a gente dava o jantar para eles. Na hora do almoço tinha um bom prato, que é R$1, né? Era mais fácil do pessoal se virar. Mas o café da manhã estava tudo fechado ainda e depois a janta era mais complicado. Aí nós chamamos o pessoal, juntamos, explicamos um pouquinho qual era a nossa proposta, né? Que era servir, olha só, né? Servir café, servir comida para esse pessoal. Aí chamamos ele e falamos assim: vamos fazer um serviço. Ajuda a gente a achar um nome para o nosso serviço. Olha o que eles arrumaram: Espaço Arte e Cidadania. Caracas, o que é que isso tem a ver com comida? Eu falei: tá vendo como esse povo não tem carência só de pão? Quer dizer, tem a carência do pão, mas no pão no sentido de vida. É muito mais que isso. Morador de rua, e quis chamar o espaço que eles iam trabalhar de arte e cidadania. Eu falei: lascou, porque eu tenho que mudar o rumo da conversa. Se o lugar chama arte e cidadania, eu não posso ficar só no pão, no café, no arroz e feijão. Eu tenho que se virar um pouquinho mais. Falei para você: então me dá um tempinho para a gente se estruturar. O serviço começou em 2004 e foi até 2010. Mas olha o que isso representou. Quase 100 mil café da manhã. Vou dizer para vocês que não é pouca coisa não. 100 mil. Aí, só de jantar, quase 120 mil. Jantar para a população. De rua. Aí o pessoal fala assim, hoje começa a ter uns nomes tão bonitos, né? Né? Esse povo não tem lar, não? Você não conhece o povo.
Você não conhece o que. Por isso que eu quis trazer a definição de casa e de lar. Porque às vezes tem tanta casa bacana aí que não tem a dimensão de lar no meio da rua que muitos desses têm. Bom, aí então isso já começou a fazer a diferença no lugar, né, no espaço, que era a princípio pensado para dar comida para eles. Então a gente levou para lá um processo de alfabetização. A gente começou, mas aí não durou, né? Porque aí tiraram de nós, né? Disseram que não podia acontecer mais lá e tal. De toda forma, a gente alfabetizou 74, em 2 anos, 74 irmãos nossos que não sabia ler e escrever. E quando chegou estava no finalzinho, a gente estava dando, foi logo no, hoje você falar em aula de computação, essas coisas todas, quem é que vai fazer? Média de 55 por dia, desculpa te interromper. O quê? Uma média de 55 jantares por dia. Dá mais, a gente tinha que... 55,5 por dia. Dá mais. É porque não tinha, a princípio, de domingo, sábado e domingo, depois que a gente... Então, eu multipliquei 360 por 6 e dividi por 120 mil. Deu 55,5. No café da manhã a média era 80 pessoas. 80? E no jantar era a média de 100, 110. Ah, é? Será que nós erramos as contas lá? Se for nesse nível que você está falando... Eu multipliquei 360 por 6. Por 6? Por 6 anos, né? Ah, na verdade dá 8 anos, né? Não, É foi de isso? 2004 Não, a 4, 2010. então dá 6, dá 6. Bom, mas enfim. Será que o pessoal errou na conta lá e a gente foi atrás? Bom, De repente aí eu que errei também. Bom, aí depois a gente resolveu então começar com oficina de arte, uma vez que eles escolheram o nome do espaço de arte e cidadania, então começamos a trazer oficina de arte para esse pessoal. Nesse pouco tempo, mais de 1.600 pessoas passaram por isso. E a gente que trabalha com arte de alguma forma, sabe como é que a vida da gente é diferente com isso, né? Principalmente porque não tem muito o que fazer, né? A não ser tomar umas branquinhas de vez em quando, né? Porque não tem muito o que fazer. Quando você... E é bom treino. Amarelinha também é boa. Tem aí? Não, ele oferece café, cara. Ah, então, tá vendo? Devia estar aí, tanto a branquinha como amarelinha. Não, e o pior, Eu ia experimentar, ô Anitta, o pior é a minha insensatez, né? Insensatez. Porque poeta sem uma branquinha não vira, né? Pelo que eu tenho lido Não, sobre mas os poetas, no trem. as pingas. Esse cara não é de lá de Minas, não é? Hã? O roxinho. Ele não é de Minas, não, Não né? é. Uai. Você não entendeu o Ele nem trem. do Nordeste. Bom, aí o pessoal falou assim, sabe esse negócio de ficar fazendo os desenhinhos, fazer desenho, aí fazer uns artesanatos, umas coisas bonitas que eles faziam lá, né? Mas acharam que era pouco. Aí acharam que a gente tinha que mexer com música também. Toca nós lá mexer com música com os caras. Mas o espaço é deles, né? Então começamos oficinas de música. Mais de 114 pessoas fazendo arte, fazendo poesia, ou participando dela, né? Cantando as suas músicas. Aí começamos a encaminhar esse pessoal para frente de trabalho. Quase 450 pessoas de rua que nós encaixamos em Betis, né, na frente de trabalho. Agora, sozinho a gente não vai dizer que a gente era bom pra caramba, que a gente fez tudo isso. Não fazia isso sozinho, não. A gente tinha um monte de entidade que, em vez de fazer... que o pessoal começou fazendo comida e levar pra rua, né, pro pessoal. Foi um trabalho tão difícil convencer esse pessoal a não dar comida pro pessoal na rua e levar para um lugar onde ele pode sentar à mesa, né, com dignidade, né. Foi tão difícil, o pessoal queria levar na rua mesmo, né. Porque tinha, né? A pessoa levava luz. Ainda leva. Vocês Ainda estão leva. né? Mas a gente conseguiu convencer alguns grupos a mudar o esquema. Você vai fazer comida, tudo bem, né? Mas em vez de servir ali, ele não quer servir para os irmãos
num lugar diferente, melhor, assim, né? Aí o pessoal começou a servir com a gente. Aí o pessoal um dia perguntou por que ele não podia continuar servindo na rua. O pessoal, aí o morador falou assim, não, poder você pode sim, a gente não tem problema de comer na rua. A gente é que nem cachorro, a gente é que nem rato, é que nem pombo, né? Pra estar comendo na rua. Aí o pastor parou, olhou, a gente vai lá levar comida para vocês lá no prefeitório. Né? A gente vai para lá. Os caras têm umas sacadas de vida assim que a gente não se liga, né? O cachorro come na rua, o rato que come ali. A gente não. A gente é para comer, pra ter dignidade, beleza para ele. Esse ano ainda eu vi lá na Gonçalo Fernandes, um negro deitado e com um pedaço de pão no chão e ele ia com a boca me pegar. Lá na Gonçalo Fernandes, esse ano ainda. Sabe o que me levou para fazer esse trabalho? Assim, uma vez eu estava passando, tinha um carrinheiro, com esses, na época que, hoje não tem mais isso, né? Mas uns tempo atrás, nos mercados, o mercado em vez de sacolinha de plástico era saco de papel, né? Então o pessoal fez um chapéu enrolando assim, ele estava vestido com um chapéu daquele, eu até agora a imagem. Ele parou, pegou, era uma latinha de alguma bebida que ele tinha cortado e tinha quebrado, então ele parou, baixou assim no esgoto, assim, aí na sarjeta, né, escorrendo, passou, pegou e tomou. Né? Eu falei, mas tem alguma coisa estranha aí, cara. Aí a gente começa a perceber, trabalhando com esse pessoal, para eles, essas coisas assim, faz tanta diferença se ele vai comer uma comida boa ou não. O que faz diferença para eles é a atenção que você leva, é o caminho que você passa. Porque, como diz o poeta, assim, se não tiver o que comer, se não tiver caviar, não tem problema não. Né? Se tiver o que comer, não precisa caviar não. Né? Se não tem o eixondom, a gente vai na cachaça mesmo. Quer dizer, o pessoal não faz assim muita exigência. A gente é que fica com umas coisas fantasiando. O pessoal, ele quer mais do que... Isso aí, nós é que temos. Eles já perderam um pouco esse... Para eles outras coisas é muito mais gostoso do que... Né? É quando você para, é quando você senta lá com ele, escuta as mentiradas, escuta as angústias, não é isso? Molecada chega contando uns papos furados, umas coisas que você fala, né? Mas é esse tempo que você gasta com ele que faz a diferença de poder acreditar ainda que em Santo André, há lares, há pão e agasalho. Aí essa é a casa que a gente ia montar para a sogra do pessoal da paróquia, que eu prefiro não, eu vou trabalhar com o pessoal que vem da rua mesmo, né? Então é uma casa que moram 23 pessoas e mais 3 que fica como casa-dia, que vem e passa o dia com a gente, depois à noite vai para o Alberto, porque não cabe dentro da casa. Né? Então isso dá uma média de 9.600 atendimentos por ano. Olha só quanto café da manhã. A gente está completando agora 14 anos. Quanto café, quanto almoço, quantas refeições servidas. Acho que dá para falar que Santo André, nos lares de Santo André, há pão, né? Porque a gente não faz sozinho, a gente faz isso porque a gente tem ajuda da população, né? De uma forma ou de outra. E essa semana, a gente estava no escritório conversando, aí toca o telefone, era um ex-morador nosso. Aquilo foi assim tão interessante. Ele era morador de rua, daqueles históricos, assim, todo mundo conheceu a vida inteira. Era ele e a mulher dele. Então ele foi fundo. Chegou uma hora ele já estava mais inteirão, assim. Falei, eu vou dar um jeito assim, nesse rapaz, né? Aí você não quer trabalhar não? Falei, quem é que vai dar espaço para mim, né? Um morador de rua?
Se você quiser, né? Aí olha que tonto. Eu tirei ele da rua, dei um emprego para ele trabalhar com morador de rua. Não funcionou, cara. Os outros não deu muita chance para ele. Né? Por que ele não nós? Né? Ele, assim, mesmo que não falasse explicitamente isso, você sentia isso, né? E o pessoal então, em vez de ajudar, derrubou o cara. Então ele ficou trabalhando com a gente uns 3, 4 meses, não deu conta, começou a voltar a beber, fumar e tchum, foi pra rua. Mas passado um tempo, ele foi acolhido na casa. Aí ele veio para morador de rua, veio para casa. Aí ficou ele e a mulher dele, ficou lá um tempão. Aí ele já se sentiu melhor e falou, agora eu vou embora. Vai embora para onde, senhor? Ah, arrumei um emprego. Você motorista, ele era motorista, né? Aí ele foi trabalhar de motorista, ele e a mulher dele foram embora, arrumaram uma casinha lá. Durou logo 15 dias. É o emprego dele. Aí tiveram que sair da casa, aí foram para São Bernardo, aí foi um fundo na vida deles e tal. Toca os dois de volta para casa. Passou um tempo, estava lá com a gente. Passou um tempo, toquei, estamos indo embora. Outro vai para onde? Arrumou um emprego. Aí foi, arrumou um emprego de novo de motorista, durou uns 10 dias, foi mandado embora lá, o cara disse que o cara quebrou. Esses caras que trabalhavam na Chrysler, que puxavam alimento e tal. Aí não tinha mais vaga na casa, né? Porque saiu, acabou a vaga, aí foi para um lado, foi para o outro, se separaram, ele e a mulher se separou. Passou um tempo e ele estava indo. Foi aí que foi quando a gente assumiu o abrigo. Bom, já que assumiu o abrigo, ia precisar de alguém para trabalhar de motorista. Olha como eu sou louco. Aí trouxe o cara para trabalhar para ser nosso motorista. De novo, óbvio, não deu certo. Em 3 meses que ele ficou com a gente, levou 15 multas. 15 multas, perdeu a carta. Ele falou, não tem problema, dirijo sem carta mesmo, Francisco. Vou trabalhar com criança, ser sem carta, vai sobrar para mim, né? Bom, saiu. Resultado, o cara foi para a rua, tá lá, vocês têm que voltou para casa de novo. Estava lá com a gente na casa. Aí faz uns 30 dias, ele chegou para nós e falou assim, vou embora. Falei, arrumou emprego? Né? Porque toda vez é isso. Arrumei. Eu falei, do quê? De motorista. De motorista, você não tem carta? Não, quando eu vou não precisa disso não, senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Já vem, né? Você vai para onde? Vou para Curitiba. Eu falei, vai ser motorista do Moro, né? Do Sérgio Moro. Só pode. Seria bom, né? Para não Seria precisar, bom. né? Para não precisar de... Eu falei, Primeira vez dá uma batida. onde você arrumou isso? Ah, na internet ele conheceu uma mulher, começou a namorar com ela pela internet. Uau. Foi embora. Né? Aí ele saiu, eu falei lá para a coordenadora, eu falei, acho melhor nem avisar o pessoal lá da prefeitura que ele saiu, porque daqui a pouco ele volta, né? Ah, mas não tem jeito, a gente tem que avisar, né? Então avisou, tomou o lugar dele. Essa semana eu estava lá, na terça-feira, toca o telefone, era ele. Ah, então como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês. Eu falei, Aí começou a falar. Eu falei, ô, teu amigo quer voltar. Aí eu falei assim, falei, então, como é que é? Então, não deu certo aqui, eu estou voltando para Santo André, né? Aí ela falou, é verdade? Eu falei, eu vou hoje. O pessoal, já estou indo hoje. Eu falei, faço as coisas, né? Ele foi no CREAS lá, o pessoal rapidinho deu dinheiro para ir embora de lá, né? Isso é fácil. Aí ele chegou na quarta-feira à noite, aí veio para lá e tal, não tinha lugar para ele ficar, óbvio, porque tá cheia a casa. Aí a pessoa perguntou, o que faz? Eu falei, manda para Casa Amarela para ir lá passar pelo atendimento social. Aí ele foi, chegou de tarde, o pessoal não mandou ele para casa, porque não tinha espaço. Ia para mandar para o albergue, não mandou para o albergue, não tinha como mandar para o albergue. Aí era umas 6h30, ela me liga. Não deu certo dele ir para o albergue, não deu Vocês certo. monitorando. Vocês monitorando. Não deu certo de ir para lugar nenhum. Aí ela falou assim, então, ele me ligou que ele não quer ficar na rua. Mas aqui você me veio uma coisa assim tão... Porque, assim pessoal, quem trabalha com morador de rua, você tirar a pessoa da rua por algum motivo, é fácil.
Difícil é se tirar a rua que está dentro dele, né? Porque imagina ele volta, ele acaba indo. Com essas idas e vindas, idas e vindas, chegar um momento em que ele fala, não quero mais ir para a rua. Nossa, isso foi assim, tão, né? Foi tão especial. Só que os insensíveis lá não entenderam muito isso, né? Aí eu falei, bom, se ele não se importar de dormir pelo menos hoje no sofá lá, né? Aí acabou dormindo no sofá, tá agora albergue em casa, ele vai, albergue 6h30 da manhã, já chega em casa, 9 horas, 8 horas vai para o albergue, outro dia 6h30 da manhã está lá, né? Por quê? Porque ele não quer mais ficar na rua. Acho que isso fez assim uma diferença muito grande para mim, assim, enquanto... E se nós estamos em Santo André, que há nossos lares a pão e agasalho, eu não posso deixar nosso amigo sem pão e agasalho. É isso? 5 minutos café e ele retoma. Eu fico falando aqui. Eu quero comentar uma coisa que você falou, já ficou um pouquinho para trás, mas eu acho que é objeto de preocupação. Hoje, os filhos dos andreenses não conseguem mais reproduzir o padrão de vida que as famílias tinham há 10 ou 15 anos. Meus filhos não conseguem ganhar o que eu ganhei. E eu tenho certeza que os filhos de muitos amigos meus também não conseguem. E o que é mais grave é que quando você falou daquela coisa do fim do gigantesco viveiro industrial, em 1993 foi o primeiro ano que em Santo André se empregou mais gente no setor de serviços do que na indústria. De lá para cá, os empregos no setor de serviços foi lá para cima e na indústria foi lá para baixo. E já o comércio veio logo em seguida e passou a indústria também. Então, assim, Santo André, em 1985, arrecadava 3,5% do ICMS arrecadado no estado de São Paulo vinha para Santo André. Hoje vem 1,4%. Então, assim, a cidade está empobrecendo muito rapidamente. A quantidade de moradores de rua em Santo André aumentou assustadoramente. Você acompanha isso, você sabe. Hoje você anda em qualquer bairro de Santo André, tem gente dormindo em calçada. Aqui na Queiroz Filho, se você descer um pouquinho, você já vai encontrar gente dormindo em calçada ali no Maitá. Então, essa fatura de Santo André é algo que todo mundo precisa ficar preocupado, porque ela está se esvaindo. E é verdade o que está falando. No último ano para cá, 2016 para cá, a gente vem notando que a crise ela não é democrática, né? Ela só atinge os pobres. Se tivesse atingido o pobre, não tinha mudado, tinha acabado com ela. Só atinge só os pobres. E desconfio que, pesquisando um pouco, lendo bastante, carente, pobre, sempre houve, acho que desde que a humanidade foi humanidade. Desconfio que vai ter para sempre isso. Por quê? Porque é da pobreza, é da carência de muitos que alguns privilegiados vivem. Né? Não sobrevive nada, quem sobrevive somos nós. Né? O povo sobrevive para manter os bacanas vivendo bem. Né? Então, isso é cruel. Isso é cruel. O pessoal atrelar, né, a situação de vida deles à carência, à pobreza do povo. Né? Quanto mais pobre o povo, mais os caras ganham dinheiro, mais os caras... Oprime, né? Oprime, Isso é né? cruel. Roberto, eu estive em Foz do Iguaçu agora em março, e lá 10% da população que vive na cidade de Foz, são 270 mil habitantes, 10% são de origem muçulmana, islâmica. E o que eles fazem? Eles moram em Foz e têm seus comércios no Paraguai. E nós visitamos lá a mesquita, e uma das obrigações deles, além das 5 orações e algumas obrigações que eles têm, é de fazer doações às pessoas necessitadas.
Então, assim, como eles já têm aquele padrão, a cultura deles de comerciantes, então eles têm o dinheiro, então eles têm a obrigação de doar, mas realmente para pessoas que precisem, seja roupa, seja comida. E na Índia também, que é dividida em castas, as castas mais abastadas têm obrigação de fazer doação para a população mais pobre. Então é uma coisa que já está, inclusive, assim, né, vamos dizer, já está regulamentada em alguns lugares da sociedade que Então, mas os eu mais acho ricos isso. sustentam os mais pobres. Eu acho isso tão cruel, né? Eu também Sim, acho. sim. As pessoas tinham que ter o direito de ter Igualdade, o seu né? trabalho e viver do seu trabalho. né? Igualdade. Nós estamos completando 14 anos de entidade. Eu gostaria muito de não precisar da entidade mais. Não precisar da entidade porque as pessoas conseguem viver sem que alguém precise ajudar. Mas eu desconfio que daqui a pouco eles vão viver sem a entidade, mas não porque resolvemos o problema, porque vão acabar com as entidades. Então, eu acho assim, né, isso está tão arraigado, essa coisa de dar, né, essa alimentação, de estar alimentando quem está lá em cima, porque quando a gente nasce num país, por exemplo, Brasil, que é um país rico, tá? A gente não precisa de esmola, tá? Não precisa de esmola. Isso novamente o que é? Isso é um nível cultural que já vem lá da história do Brasil para cá. Eu sempre estou colocando, quando converso com as pessoas, eu coloco isso porque, né, nessa questão toda que veio aí, que veio uma difamação terrível, né, mais para calar a boca das pessoas, né, eu estou sempre levantando isso, gente, olha a história do Brasil, tá? E nós estamos voltando agora, né? Estamos voltando, isso aí a gente vai tomar cuidado, como sair dessa situação, porque o poder que está aí, né, gente? O poder que está aí, está para a gente, está para jogar mesmo a gente em terra, né? E isso me preocupa muito, receber sacolinha, né? Arroz, feijão, como a gente tinha lá atrás, nos anos 70, né? Nos anos 70, Santo André era uma fome, né? Que eu vim de lá, nos anos 70, né? Parque João Ramalho, era uma fome. Quantos migrantes vieram para Santo André trabalhar? Tá? Foi nessa época também que eu comecei a trabalhar. Tá? A fome era grande. E eu digo isso por quê? Porque a gente tinha uma creche no Parque João Ramalho, tá? De um padre que veio, um padre holandês, que veio fazer um trabalho social aqui com o Dom Jorge Marco de Oliveira, tá? Que a Associação lá de Jesus tinha 4 creches, acho que era 4, uma no Parque João Ramalho, São Terezinha, São Caetano, 3, né? E do João Ramalho era terrível, o bairro estava se formando, gente, era, olha, muita fome, gente, muita fome. E a gente está voltando. Eu lamento muito eu ter que ver, meu mais não, né? Mas eu tenho os netos de voltar lá atrás. Tá? Eu também passei fome, necessidade, eu morava lá no Nordeste, primeiro eu morava lá no Nordeste, tá? E isso me preocupa demais, tá, gente? Isso é... Eu estou preocupado também, mas não é só por isso. Eu estou preocupado que tem coisas mais doloridas chegando aí. Não é só essa fome das pessoas, né? Não só essa carência. Está vindo uma intolerância, está vindo uma não aceitação, um ódio, né? Que isso está me assustando. Bom, eu gostaria muito de não precisar existir enquanto entidade, mas por enquanto a gente vai resistindo aí. Então, quando fala da ousadia, é uma ousadia mesmo o que a gente pensa em fazer, né? No dia a dia. Tem que ser ousado, não tem? Tem que ser ousado. Porque a gente ainda sonha, né? A gente tropeça. Às vezes tem tacar para bater. Talvez para poder continuar sobrevivendo. Não só do pão ou da casa, né? Mas exatamente para se sentir agasalhado. E assim, acho que mais do que isso, a gente tem de sobra condições de agasalhar outras pessoas, né? Dividir um pouco a nossa
nossa vida, nossa esperança com outras pessoas. Acho que é isso que está um pouco se perdendo para a gente. Estão conseguindo matar isso na gente. Os valores, né, Roberto? Os valores. Os valores. Hoje a gente percebe as pessoas assim, tão fechadas em si, tão apegadas ao quase nada que se tem, o medo de perder até o quase nada. Sair na rua, as pessoas não querem sair na rua. Estão vendendo Não quer sair. estão Na minha rua mesmo, vendendo isso não desespero, uma coisa tão ruim. Então, professor, é muito bacana assim a maneira como está sendo levada as ações com respeito a esses moradores de rua. Mas no mesmo instante eu vejo uma coisa, é importante, mas no mesmo instante eu vejo que quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente dá uma mão e recebe a outra. O senhor está me compreendendo? O que acontece? A tendência, como da boa vontade que o senhor está tendo, a tendência é atrair muito mais. Eu acho que teria que ser, não sei, na minha opinião, né? Que tivesse, por exemplo, um terreno alugado, tipo um alojamento, para ensinar esses meninos a plantar. Porque aí eles vão ter alegria de viver, porque ele vai ver a vida brotar lá de dentro do chão para fora, sem ajuda de ninguém, só simplesmente por tratar a terra. Então, meu caro, assim, eu acho legal essa sua ideia. Eu fiz engenharia agrícola e eu deixei a engenharia agrícola exatamente o que foi na contramão do que você está me dizendo. O nosso país desse tamanho, um país que tem uma vocação da agricultura muito grande, hoje nós temos só 15% da população vivendo no campo, né? É tudo maquinário. Então, se alguém vai tentar fazer isso na unha, tentar fazer isso, a população sobrevive. Ainda tinha a economia solidária, as pequenas propriedades de subsistência, que tinha um governo que ajudava, que bancava. É que o agronegócio tomou conta. Meu, tá numa coisa assim tão desumana, tão desproporcional. Né, que... Mas não dá a entender que nessa proporção aí vai adquirir mais, vai aparecer mais, porque um vai passando para os outros. Olha, sabe o que acontece? Nós estamos aí, tem uma entidade aqui que cuida muito bem, cara. Entendi a questão agora. Agora entendi a lógica. Assim, eu vou te dizer que até a história lá, não obrigar mas eu vou te dizer assim, no meio, eu parei de tentar entender, assim, de discutir com o cara o motivo pelo qual ele está ali. Eu parei de tentar brigar com isso, porque nós temos uma estrutura que nos faz caminhar a trancos e barrancos. Mas tem pessoas que falta um sopro de vida que... Saúde mental, etc. Bom, as que eu trabalho com saúde mental, mas tem os que não são de saúde mental que alguma coisa impede, derruba tão fácil. E aí a gente corre o risco de querer julgar as pessoas a partir do nosso referencial. Né? Se eu fiz, se eu consegui, por que ele não faz? Por que ele está acomodado, encostado? O primeiro pensamento, né? Que você falou. Eu acho que antes de tudo, o que para esse pessoal que nós falamos atrás, falta é essa atenção. Roubaram desse grupo de pessoas mais do que trabalho, roubaram dignidade, roubaram esperança. Então, por mais que a gente tente olhar para ele lá dizendo, meu, levanta daí, vamos... Parece imã que te puxa, que te atrai, o que faz com que o coitado não consiga sair dessa situação de sobrevida. Por isso que eu estava falando aqui, que hora que... quantos passaram por nós?
Quando tem um que volta e fala, eu não quero mais para a rua, Fez toda a diferença. né? Isso assim, de tantos, porque é tão sofrida a vida desse grupo, dessas pessoas, que eu parei de achar que ele tinha que... agora, assim, o que eu posso fazer é ajudar o pessoal a se reerguer. Até porque a gente vem de uma questão religiosa, eu tenho um entendimento de que os grandes milagres que a gente vê narrado na Sagrada Escritura sempre foram no sentido de levanta e anda, levanta e faça, não é? Então, é essa a estrutura que a gente está tentando dar para as Dá pessoas. para eles, né? Tentar levantar para que ele possa fazer, para que ele possa andar. Esse meu amigo lá que saiu da casa várias vezes, ele saiu para tentar se ajustar, ele saiu para ir trabalhar, né? Ele não conseguiu, mas ele saiu já para tentar se Primeiro levantar. passo, né? Então eu acho que tem muitas pessoas que não têm esse apoio, né? Tem muito mais força para empurrar ele de cima para baixo, para ficar ali, do que poucos para tentar fazer com que ele saia de lá. Quando a gente fala que a gente tenta ajudar as pessoas, não é só dar as coisas, né? Você tem direitos e você tem deveres, né? Agora, aquelas que não dão conta, aquela que está empurrando o carrinho, a gente tem que entender o motivo pelo qual ele chegou ao carrinho e o outro chegou ao seu dono da empresa, né? Então, quando as duas coisas se completam, eu acho que aí a gente começa a falar de vida, né? Assim, para ser sincero, claro que eu gostaria que todo mundo estivesse trabalhando e tal, e ganhando dali o seu sustento, mas eu desconfio que ainda nós vamos precisar por muito tempo ajudar algumas pessoas. Porque os dedos não são iguais, né? Uma família, a mesma educação para tantos filhos, um dá conta de tocar de um jeito, o outro não dá conta de tocar. Então tem algo mais no ser humano que faz diferença, e é nisso que eu acho que a gente precisa buscar. Se a gente colocar todo mundo numa régua, tentar medir todo mundo na mesma régua, eu acho que a gente vai ser injusto com algumas pessoas. Eu acho, lá quando a gente trabalha, o pessoal fala comigo, você cria as regras para depois você mesmo mudar as regras, você fura as regras. Claro que eu tenho que furar as regras, eu estou trabalhando com gente. Não dá para me medir da mesma forma todas as pessoas. A gente faz algumas regras para ter um padrão, assim, para ter uma direção. Mas é lógico que a gente tem que saber entender, porque se a gente não souber entender, a gente vai trabalhar, eu iria trabalhar com ferro, com madeira, porque se você disser que nem você está dizendo, 20 daqui até a ponta, você faz 20 daqui até a ponta. Com gente é diferente. Com gente é outra pegada. Com gente você precisa de outras formas para planear do que o ferro. Só deixa. É bom a gente sempre pensar essa questão da singularidade de cada um, porque colocar a questão da meritocracia de forma geral, às vezes não é válido, porque o sistema ele abre brechas e essas brechas se fecham uma hora, elas não estão abertas para todo mundo. Hoje eu poderia dizer, não, você está lá no Piauí, lá de onde eu vim, e você é pobre, mas você pode fazer uma faculdade, como eu consegui. Só que quando eu fiz, tinha vaga limitada. Ali eu fiquei aprovado, às vezes eu entrei lá numa vaga, às vezes ficou alguém ali atrás de mim e não conseguiu entrar. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ele, não, apenas não tinha vaga para todos. E sempre vai ser assim, o sistema não abre essa brecha para sempre que caiba todo mundo. É limitado. Então dizer que todo mundo tem a mesma oportunidade é injusto. Então eu acho Ele vem dentro do governo. eu acho que todas as pessoas deveriam, quando eu falo de igualdade, eu penso em oportunidades. E as pessoas pensam diferente, acho que quando falam em igualdade todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Não.
né? Igualdade é oportunidade para todas as pessoas. Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, cada um faz da sua oportunidade aquilo que te faz mais feliz, né? Eu parei de pensar nessas coisas de aquele merece, aquele não merece, aquele merece, aquele não merece, né? Na hora que a gente está pensando com que Deus, desconfio que Deus não faz as coisas para nós porque a gente mereça. Imagina se Deus fizesse por merecimento as coisas para a gente. Nossa Senhora. Graças a Deus, Ele é muito mais esperto que nós. Ele não faz porque a gente merece, Ele faz porque Ele é bom e porque a gente precisa, independente do nosso merecimento. Então, aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu preciso parar de fazer coisa só para quem merece. Eu preciso começar a aprender com Deus a fazer coisa para quem precisa, né? Não para quem merece. Talvez quem mereça não precise tanto do carinho, da proteção de Deus e nossa, quanto aqueles que precisam, né? Então é diferente um pouco a lógica, pelo menos no meu jeito de ver, né? Tem tanta gente que não merece, mas precisa tanto, né, que o merecimento fica de uma outra vez. Eu vou contar só uma historinha. História não, isso me passou na segunda-feira, foi dia do trabalho, né? Isso. Nós fui para São Paulo também, né? Então eu, mais duas colegas, a gente estava passando, aí ela falou de untar o sorvete lá, né? Aí uma disse assim, olha, nós merecemos. E nisso, tinha um grupo de policial assim, né? Aí uma pegou e falou assim, nós merecemos. Estava falando do sorvete, né? Então, nós merecemos. Aí, como já estava passando de juntos policiais, estava assim, todos nós merecemos as coisas boas. Falei alto assim. Né? Porque não é por que eu como um sorvete bom e o outro come ruim. Porque a gente tem de ter isso na sociedade, está plantado isso. Mas é aquilo que você colocou, Deus não disse isso. Né? Eu tenho que morar no barraco e o outro tem que morar na mansão. A sociedade precisa saber disso. Agora, e eu preciso ter o discernimento de até achar que se o outro prefere morar no barraco, se for por opção, se for por opção, né, seja se ele feliz. quiser. Né? Não pode ser morar no barraco porque é o que sobrou. Não pode ser o que sobrou. Né? Porque não teve. O sistema atual é assim. Né? O sistema atual. Bom, nós estávamos falando ali agora há pouco, a gente falou, a gente está com medo de algumas coisas. Eu estou quase encerrando e tenho essas questões para falar desse medo. Então nós estamos vindo numa sequência, né, onde eu penso no tempo das mudanças. Teve um tempo, que foi o tempo das liberdades, onde esses carentes, eles eram não vistos muito assim, a gente via o pessoal, mas ignorava, pulava, saía fora, deixava eles de lado, né? Mais ou menos nos anos 80 era assim. Tinham alguns carentes e o pessoal ignorava os carentes, não queria estar muito perto dos carentes. Aí mudou. O tempo mudou, parece que é que nem jogo de game, né? Que a gente vai mudando de fase, né? Então mudou a fase e aí esse pessoal que era ignorado, né, ele passou a ser invisível. A sociedade não via as pessoas, era uma coisa esquisita, né? Esses necessitados aí o pessoal passava, o cara estava morto ali, o pessoal passa pelo morto como se não fosse nada, né? Viraram invisíveis. E aí a gente ficou bravo, foi a época que a gente começou a entrar, como assim? Como assim? São invisíveis, né? Começamos a entrar, foi a época que a gente montou os movimentos nossos sociais, o nosso trabalho, para tornar essas pessoas visíveis novamente. E agora eu começo a pensar, bons tempos aqueles que esse pessoal era invisível. Porque agora, eu estou chamando de tempo dos coxinhas sociais. Esses coxinhas sociais começaram a ver de novo esses carentes. Mas infelizmente, não estão vendo os carentes para ajudá-los a ter oportunidade, a vê-los como alguém de direito, como um ser humano. Eles estão sendo vistos
E o pessoal está dizendo que eles são sujeiras que precisam ser limpas. Eles são pragas que precisam ser exterminadas. Essa época está me preocupando, né? Eu estou com medo mesmo, não é assim, eu estou com medo pela vida dessas pessoas. Eu estou com medo disso. Os coxinhas estão bravos. A superioridade dos coxinhas me assusta. Eles se acham donos da situação. Eles se acham no direito de decidir quem é que vai viver, quem é que não vai viver. Eles são vampiros. São vampirosos, né? Eles vivem sugando o sangue das pessoas. Mas isso é o que eu estou dizendo, pessoal, não é só figurativo, não. Isso está no real. Está num ódio danado. Né? Está num ódio danado das coisas, cara. Que. Olha. Dos refugiados. Tem um elemento nesse ódio aí que tem a ver com a extinção das oportunidades. Essa geração dos coxinhas não vai conseguir acumular riqueza do jeito que as gerações anteriores deles acumularam. Eles não vão conseguir, porque não dá, é impossível. A coisa está tão concentrada em poucas mãos que não vai sobrar para todo mundo. E aí eles estão culpando, eles culpam o resto da população por causa desse problema, porque eles não vão conseguir. O medo de perder a condição que eles têm, eles põem a culpa na população. Mas o meu medo é que quem tem já está estabilizado, ele vai deixar alguma coisa para os coxinhas e os coxinhas vão fazer o jogo do sistema. O coxinha vai fazer o jogo de quem tem. O coxinha, para ganhar o dele, para garantir o dele ter, se não tem o que o outro vai ter, ele vai ter status, ele vai estar decidindo a vida do outro. Isso é complicado. Nós estamos vivendo um tempo que eu estou percebendo algumas pessoas que eu chego a achar o Hitler um Zé Mané. É um Zé Mané. Se o Hitler tivesse aqui hoje do jeito que ele era, ele ia ser um meio assim, sabe, estagiário, aquele que está começando, mas que ninguém dá muita importância pro cara, de tão complicado que é a vida, cara. Eu estou realmente assustado. Mas a luta continua. Né? Como poetas que nós somos, nós não podemos viver só que nem o corvo, que nem o urubu esperando a carniça chegar para fazer festa. A gente tem que se alimentar de esperança, a gente tem que voltar à luta. E começar a mexer os pauzinhos. Precisa. Então, apesar de tanta barbaridade que tem aí, a gente ainda precisa achar que a vida é bonita e é bonita. Né? Não podemos ter medo de ser feliz, cara. A gente precisa voltar. Está uma situação onde a gente tem medo de ser feliz. Parece que se eu sou feliz, eu estou destoando do povo. O povo vai me olhar de um jeito meio complicado. Como assim você está feliz? Como assim você está feliz? Olha a situação do jeito que está. Não, a gente vai ser feliz, cara. E ajudar o pessoal a viver, a criar expectativa de vida de novo. Eu acho que a gente precisa fazer esse povo descobrir que quem já tem mais do que precisa ter, a gente sabe que ele sempre se convence que não tem bastante, mas a gente tem que ajudar os caras a se convencer que está na hora de dividir isso, cara. Não vai, que nem você está dizendo, o mundo não vai aguentar se a gente não dividir as coisas. Não vai para frente. A gente não vai para frente se a gente não continuar vendo que o mais importante é o simples. O pessoal está querendo enfeitar o pavão e o franguinho ali continua sendo mais gostoso. Cidade é tudo, né? Aí eu lembro de uma música do meu tempo, lá, né, do Faroeste Caboclo, e no finalzinho dela, o tal do João do Santo Cristo dizia que ele não conseguiu o que ele queria quando ele foi para Brasília ter com o diabo, falar com o diabo. Ele só queria falar com o diabo, ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Muito bem.